lá em Israel, que se você tiver uma guerra em Israel, o museu desce para dentro da terra. Nossa! O museu que tem esses manuscritos que estão lá em Jerusalém. Então isso é muito legal. Aqui são as primeiras escritas da humanidade, mas aqui também é um bem importante. Isso aqui está no museu lá na Inglaterra, o original, que é a cópia mais antiga do Evangelho de João, que é o papiro de Highlands. Por que ele é muito importante? Porque ele conviveu com o original. O original é do ano 100, a cópia é do ano 125. Então quando alguém fala, mudaram os evangelhos, as pessoas corromperam o texto dos evangelhos, você fala, você escovou o dente antes de falar isso? Ai, Jesus. Porque é uma bobagem que você está falando, pelo menos que seja com o dente limpo, né? Senão fica um pouco complicado. Então aqui você já tem João capítulo 18 do ano 125 para mostrar. Porque as pessoas falavam, não, os evangelhos foram escritos no século 3, no século... Não dá, você já tem cópia no ano 125. Então isso é muito interessante. Não existe livro na antiguidade tão confiável quanto a Bíblia. Só para falar da descoberta do manuscrito do Mar Morto, ele foi descoberto nessas cavernas ali. Fica mais ou menos a 1 hora para o sul de Jerusalém. Eu vi. Você viu? Vi. Das cavernas de Qumran, elas se chamam. O cara que achou estava procurando uma cabra perdida. Aí jogou uma pedrinha para ver se tivesse alguma cabra nas cavernas, ela assusta e sai. Ouviu um negócio quebrando. O negócio quebrando eram jarros. Agora eu estou ligando Mar Morto com isso aí. Jarros como esse, só que maiores, né? Com manuscritos dentro. Que bárbaro. E aí você tinha ali centenas de manuscritos bíblicos. É uma pena que ele, não sabendo o valor das coisas, chegou a queimar alguns à noite para poder se esquentar. Aí alguns foram vendidos para o mercado e tal, até que realmente as autoridades se envolveram com o assunto, senão teria muito mais. Ainda há expectativa que exista mais, porque lá tem uns tremorzinhos de terra, e isso pode gerar novas cavernas que foram ocultadas por outros terremotos, então é uma área bem legal. Então isso é sobre a escrita. Depois o museu ele continua em ordem cronológica na Bíblia, tudo aquilo que a gente encontra no texto bíblico. Então, por exemplo, na criação, você pega os povos vizinhos de Israel, eles têm notícias das histórias bíblicas. Tanto que no que eles vão contando, você percebe que tem um resquício dos acontecimentos bíblicos, né? Então, você, por exemplo, tem o épico de Gilgamesh, onde uma serpente rouba uma folha da vida, né? Uma folha da longevidade. E a pessoa está sendo roubada pela serpente. Aqui, ó, uma serpente tendo a cabeça pisada, uma árvore sagrada, coisas que aparecem na Bíblia, um casal, uma árvore, uma serpente. Então você percebe o eco das histórias bíblicas, com certeza foram sendo contadas e foram sendo deturpadas e acaba que a gente encontra a importância delas. Mas a história que a gente mais ouve em todo lugar do mundo é do dilúvio, que é essa parte aqui. Aqui, por exemplo, você tem várias peças que falam de um dilúvio universal que aconteceu, que uma família fez um barco e se salvou. Então você tem isso da China até o Peru. Em todo lugar tem uma lembrança. O próprio Manuel da Nóbrega, o Anchieta, quando chegou aqui, ele disse que tinha uma notícia do dilúvio. Então tem muita coisa interessante desse eco, e aqui, esse daqui é particularmente interessante, pelo menos eu acho. Aqui fala de uma lista de reis da Suméria. A Suméria seria o Iraque de hoje. E lá, bem antes, né, de Moisés, fala que fulano reinou tantos anos, até que veio o grande dilúvio. E o que acontece nessa pedra é que ela fala de pessoas com 300 anos, 700 anos, 900 anos. Coisa que a gente encontra ali, a gente vê ali em Noé, em Adão, em Matusalém, umas idades meio grandes para o nosso gosto, né? E aí a gente se pergunta, né, essa lista mostra essas idades grandes, se realmente era isso, biologicamente as pessoas viviam 900 anos, ou se eles usavam números para outras coisas que não só biológicas. A gente conta biologicamente os números. Na Bíblia, os números muitas vezes são usados para outras coisas. Então, dar muita idade para alguém era uma forma de falar essa pessoa era importante. Ou, por exemplo,
Enoque viveu 365 anos, que é o número de dias do ano. Algumas pessoas sugerem que é uma idade que diz respeito à vida plena. Ele viveu a vida plena, ele andou com Deus. Então, 365 anos não é a intenção biológica do número, mas é uma intenção simbólica do número. A gente faz isso toda hora, né? Algumas pessoas falam, nossa, a gente teve que esperar o Samuel 1 ano para ele vir falar para o Ibarra. Imagina alguém, daqui 1000 anos, ouça isso. Nossa, eles esperaram o cara 1 ano. Olha como essas pessoas viviam bastante, viviam tanto que eram capazes de esperar 1 ano, né? Ou, enfim, a gente tem umas expressões que a gente fala, né? Nossa, tô há 1 milhão de horas te esperando. Enfim, a gente usa os números simbolicamente. Eles também. Então não é uma certeza, a gente não sabe exatamente se esses números eles refletem biologia ou alguma outra coisa. Não é uma coisa essencial, é só uma curiosidade interessante, mas você tem todo um aparato de peças de arqueologia que falam do dilúvio, que falam da construção de uma arca, mas de todos esses relatos, só uma arca é navegável, a descrita na Bíblia. Só as medidas da arca escritas na Bíblia são capazes de navegar hoje, se montasse. Todas as outras é um quadrado, é um negócio meio estranho, então acho que isso é um ponto interessante. Aqui as crianças também gostam, né, de vir no barco. Mas a arca, né? Ela tinha 3 andares. Isso. Então você tem várias contas hoje do quanto que a arca era capaz, né, e realmente os números são bastante diferenciados em relação a todos os outros relatos que falam de coisas que não daria para navegar, né? Então com isso a gente vê que a história bíblica aconteceu e o restante são contando um conto, aumentando um ponto, mudando alguma coisa e que aí vai se perdendo. Aqui você tem um zigurate. Sabe o que é um zigurate? Se você for para essa região do Iraque, hoje, sempre que a gente falar em Suméria, Babilônia, Assíria, tudo isso é a região que hoje é o Iraque. Você vê que lugar onde aconteceu muita coisa. A Suméria é a primeira das grandes civilizações do mundo, né? Das cidades sumérias. Depois deles vieram os acadianos. Depois deles você tem a Babilônia, a Assíria, esses povos enormes, né? Esse aqui, por exemplo, é o Sargão da Acádia. Ele foi o primeiro imperador mundial que teve um império que abrangeu vários territórios do mundo. Isso é de 2200 e pouco antes de Cristo. Algumas pessoas acham que ele é o Nimrod da Bíblia, mas isso é discutível. Mas o importante disso aqui é que quando a gente olha a história da Torre de Babel, a gente percebe que ela tinha essa estrutura, que é a estrutura que se construía na época, quadrática, né? E não como essa, assim, normalmente, que as pessoas pensam, esse quadro famoso da Torre de Babel. Esse quadro aqui, na verdade, a pessoa que escreveu, o Peter Bruegel, ele colocou a Torre de Babel dentro, com a arquitetura do Coliseu fora. E tudo em ruínas e inacabado. A ideia dele foi que todo empreendimento humano, baseado no orgulho, no ego, no poder, ele vai acabar em ruínas. Seja uma igreja, um ministério, enfim, aí vale para tudo. Se o foco for o nome, a autoridade, o poder das pessoas e tudo mais, aí é a Torre de Babel. E construir Torre de Babel, o final a gente já sabe, é confusão e ruínas, né? Então ela tinha provavelmente essa estrutura, e o que é interessante desse zigurate aqui específico, é que é o zigurate de Ur dos Caldeus, anterior a Abraão. Esse negócio que vocês estão vendo, pequeno, no maquete, tem o tamanho de uma pirâmide original. Isso aqui é gigantesco, e na cidade onde Abraão vivia estava essa construção. A gente perceber que Abraão não saiu de uma vilinha, mais ou menos, um lugar pacato, não, uma mega estrutura, uma grande cidade da época, que inclusive tinha o primeiro mosaico que nós conhecemos na humanidade. Está lá no Museu Britânico, um mosaico de Ur dos Caldeus em tempos de paz, do outro lado em tempo de guerra. Então, era uma civilização muito sofisticada. Aqui, por exemplo, você tem um jogo da época de Abraão. Estamos falando de 4.000 anos atrás. Um jogo, esse vaso também é uma réplica de um vaso que foi encontrado em Ur,
Então, Abraão, quando ele é chamado de pai da fé, é justamente porque ele abriu mão de uma coisa muito segura, tinha muita estabilidade. E aí ele abre mão de tudo isso, aí Deus chega para ele, vou te levar para um lugar. Você, pô, mas onde? Então não vou contar não. E quanto tempo vai durar a viagem? Então não vou contar não. Mas e como assim? Eu vou com você. E para Abraão isso foi suficiente. Ele não sabia para onde ia, como ele ia, mas com quem ele ia. E isso é uma representação do que é fé. Quando para nós é mais importante a gente saber quem está conosco do que necessariamente a carreira, o país onde vão morar, essas coisas são importantes. Mas nenhuma delas pode estar acima do fato da convicção de que Deus está conosco. E o pai da fé é pai da fé porque tinha essa resposta. E essa resposta era suficiente para ele. Tá filmando? Tô falando umas heresias aqui e depois... Eu falei para ele que eu ia trazer ele, você tem que confiar, eu não vou falar onde você vai. Mas aí tá pela confiança. E aqui a gente tem então o começo do povo hebreu, né? A partir de Abraão, que a gente tem aqui a história do sacrifício de Isaac. Em todo momento vai aparecendo essa figura do sacrifício que vai ecoar em Jesus. Então você tem lá em Adão e Eva um animal que foi morto para eles serem vestidos com vestes de animais. E eles tinham feito lá as folhas da figueira, né? Feito uma roupa e Deus falou, não. A solução para o homem não vai ser trabalho de homem, vai ser trabalho de Deus, mas passa por sacrifício. Ao ponto de que no Novo Testamento é o Deus Filho que se sacrifica. Então a gente entende toda essa dinâmica do sacrifício à luz de Jesus. Aqui, hoje, se você for lá na região, na caverna de Macpela, onde foram enterrados os patriarcas, tem essa construção que Herodes o Grande fez na época de Jesus, muito tempo depois dos patriarcas. Então é bem complicado de entrar lá. Eu mesmo nunca entrei, eu já fui 4 vezes para Israel, mas a muvuca é uma coisa mais muçulmana, e os muçulmanos também honram os patriarcas. Então isso é uma confusãozinha. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, nós temos os 12 filhos de Jacó, né? Se alguém souber os 12, vai ganhar um... Não vou expor ninguém aqui. Vou sair correndo agora. Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Zebulon, Issacar, José e Benjamim. Isso vai dar origem às tribos de Israel. Aqui nós temos um possível José. Lá numa região do delta, se tivesse alguma coisa aqui, isso aqui é o Egito. O povo de Israel vai ficar nessa região delta, onde você tem uma ramificação. Nessa região foi encontrada a cidade de Ávares, e lá encontraram uma pirâmide, que é um túmulo, e outras 11 pirâmides próximas. Dentro da pirâmide tinha o resto de uma estátua de alguém com uma roupa colorida. E quando entraram, os ossos não estavam lá. Então, era uma cidade semita também, os egípcios não são semitas. Então, uma cidade semita, com 12 túmulos, um túmulo principal, uma estátua de um rapaz com roupa colorida. Os ossos não estavam lá, e com muitas coisas da história de José na Bíblia. Ele pediu, quando vocês forem embora, levem meus ossos embora. A túnica colorida, a túnica de Jacó, 12, um principal, José. Então algumas pessoas sugerem que nós estamos falando aí do lugar exato lá onde teria o túmulo e a estátua de José. Então ali seria o túmulo de José e os 12 em volta. Isso, menores. Então essa é uma possibilidade. Agora, não há dúvidas de que o povo semita foi escravizado no Egito. Você tem fotos, você tem listas de escravos do Egito falando de nomes que você vê na Bíblia. Não que são as mesmas pessoas, mas é o povo semita lá, eles foram escravos lá. Você tem semitas trabalhando. Então você tem toda uma confiabilidade enorme na estrutura ali de que o povo semita foi escravizado no Egito e que foram comprar comidas no Egito também. Aqui você tem caravanas, né, indo para o Egito, que é a história de José, quando você tem aquela fome, as caravanas vão comprar. Então tudo isso é o pano de fundo que a gente encontra na arqueologia. Esse museu ele é prioritariamente de arqueologia. O que foi achado, o que foi escavado na arqueologia, que tem eco na Bíblia, que prova uma história da Bíblia, um personagem da Bíblia,
Isso traz muita confiabilidade para o relato. Então os semitas se tornaram os hebreus. Então, os hebreus são um tipo de semita. É. Então, os semitas é uma coisa mais abrangente. O semita tem a ver com a língua. Tá. Então, é um conjunto de povos que tem uma familiaridade de línguas. Então, um deles são os hebreus. A gente conhece a história do Êxodo, né? Também aqui tem pastores e cristãos já. Então, não quero ficar fazendo EBD e nem precisa. Pelo contrário, vocês podem me ensinar também. Nós temos duas possibilidades de Faraó do Êxodo, porque a Bíblia não dá o nome dele. A Bíblia não dá o nome para que ela não quer dar moral, porque o nome é uma coisa muito importante. Mas quando ela fala só o Faraó, ela está dizendo que são homens que perderam a sua identidade em razão da função. Por isso, quando você pega no Novo Testamento a parábola de Lázaro e o rico, ele perdeu a identidade dele na riqueza. Lázaro e o rico, dinheiro, Entendi. não tem nome mais. Ele foi tão escravizado pelo dinheiro que a identidade dele e o dinheiro é a mesma coisa, ele perde. Então, essa questão do nome é muito interessante. Esse é o Ramsés II, tem uma estátua dele aqui, e a múmia dele hoje, você consegue ir hoje no Museu do Cairo ficar assim com ele. É bem impressionante. Estamos falando de 1300 a.C., mas há uma possibilidade que seja Tutmoses também. Porque a Bíblia, como não dá o nome, a gente faz contas, e as contas às vezes tem mais de uma possibilidade. Então a maioria hoje fala em Ramsés, um grupo fala em Tutmoses III como faraó do Êxodo. Mas olha que interessante isso, gente. Deus disse assim para o povo, na hora da libertação, em que ele ia intervir com as pragas. Ele diz assim: farei juízo contra os deuses do Egito. Por que fazer juízos com deuses que não existem? Eles não existem, mas para o povo existe. As pessoas, está lá, a estátua está lá. Então, o que são as pragas? O que é esse juízo de Deus contra os deuses do Egito? Cada praga estava associada a divindades do Egito. Então, quando você pega, por exemplo, o Nilo se transformou em sangue, Rapi era o deus do Nilo. Então, a praga está desmoralizando esse deus. Aí, só para resumir, né, para a gente também não cansar vocês, mas a praga das trevas, em que o sol se escureceu, Amon-Ra era o deus do sol. Então você está desmoralizando as divindades egípcias, porque o povo vai sair de Israel, eles precisam se desapegar desse negócio aqui. A gente sabe que mesmo assim, eles ainda levaram lá uns bezerros de ouro na cabeça, mas imagina se esses deuses não tivessem sido desmoralizados. Então aqui deuses relacionados a animais, você tem a praga dos animais, deuses com aparência de rãs, a praga das rãs. Então tudo isso aqui eu comprei em loja egípcia. E mosca? Então também todos eles estão associados a deuses egípcios. Porque a mosca ela não é em si, né, a praga. Essa é a praga dos piolhos, né, que o texto fala. Todos eles estão associados. Então, quem quiser, eu tenho a tabelinha completinha, depois eu mando para vocês, se se interessarem. Então o povo vai sair do Egito. Esse aqui é o primeiro tratado de paz da humanidade. Os egípcios com os hititas. Tem o original no museu ali de Istambul. Tem uma réplica na sede da ONU e tem uma réplica no Iguai. Aí sim, aí sim. Tem que valorizar, né? lógico. Não me irrite, né? Não me irrite. Mas então o povo vai sair. Isso daqui, por exemplo, quando a Bíblia fala no Urim e no Tumim, tem a ver com quase que lançar sortes mesmo. A gente tem que lembrar que eles não têm a Bíblia, eles não têm o Espírito Santo ainda. Então, algumas coisas do Antigo Testamento são bastante rudimentares para nós, que é um processo que vai culminar no Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, nunca mais ninguém lança sortes. A última foi em Atos 1. Essa daí. Aqui basicamente o sacerdote, ou o sumo sacerdote, colocava na orla: Senhor, temos que ir para a guerra? Sim. Então eles oravam para que Deus conduzisse esses processos, porque no Antigo Testamento a comunicação de Deus era muito mais limitada, principalmente só para profetas,
sacerdotes, o rei, por meio dos profetas. É bem diferente dessa democratização do Espírito Santo que a gente vive. Quando Joel falou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, o pessoal deve ter falado, você está louco, cara? Não é sobre toda a carne, é sobre profetas, sacerdotes, reis, e é de vez em quando, não é assim. Aí veio o cara vir falar sobre os servos e servas, sobre os empregados, sobre todo mundo. Era uma revolução, mas a revolução chegou e isso ficou defasado. Quem sabe o que é isso aqui? Esse é o bode que era feio? É o bezerro de ouro. É o bezerro de ouro. Só que isso aqui, na verdade, é um deus egípcio, Boiapis. É uma divindade egípcia. Então, quando o povo de Israel começou a ver a demora de Moisés, o coração deles ali voltou para o Egito. Voltou para a adoração no Egito. E é por isso que a grande maioria deles vai morrer no deserto. Porque nunca saíram do Egito. Foram fisicamente libertos do Egito, mas espiritualmente continuaram ali conectados. Então, teve que se esperar aquela geração morrer para que a geração seguinte viesse e conquistasse a terra. É por isso que o livro de Números é um livro meio triste. Porque Números é o povo ciranda, cirandinha, pelo deserto passear. É 40 anos vivendo sem propósito. Vocês não vão entrar? E Josué já é o livro com propósito. Tem o Caleb, agora a entrada, a nova geração está aí. Então, quando uma geração não cumpre o seu papel, outra vai assumir. O legal é relatar o sofrimento de Caleb, Josué e o outro, né? Porque eles sofreram 40 anos. Né? Eu ficaria cabreiro. Eu viu? também. Hoje eu tenho 40. Se eu tivesse que entrar na Terra Prometida agora, eu ia falar, pô, dou conta. E Dá pra ir. com mais 40? Aí o Caleb teve que esperar, ele fala, acho que faz 45 anos que Moisés deu a palavra dele de que nós entraríamos na Terra Prometida, e o pessoal não creu. Tive que esperar 45 anos, ou seja, ele tinha 40 quando ele estava preparado, e agora ele tem 85. Eu me penso com 85, já começo a querer sentar. Podia ajudar Deus ali matando uns, né? E aí que é impressionante ouvir Caleb dizendo, mas a minha força ainda é a mesma. Meu coração, claro que a força física não é a mesma, mas é a força do coração. Ânimo, né? É o bom ânimo, essa fé, Mas né? eles tinham uma Nossa. alimentação diferente também. Eu acho que isso não tinha muita estrutura, né? Sim, mas mesmo assim 85 anos, Pesa os nossos. você vê que Moisés ali com seus 80 e tanto não conseguia ficar com a mão muito tempo levantada, tinha que o pessoal segurar, né? Sustentar. Aí isso também mostra essa situação que você coloca de idade que eles falam com relação aos homens, né? Aí tem tudo a ver o que você falou. Sim. Que é ano pra caramba, 900, 800, Sim. né? Exatamente, por isso que é uma questão a se considerar. Esse aqui é o Moisés de Michelangelo, e você fala, poxa, a mulher o traiu, né? Tá com chifres. É porque na Bíblia, a palavra para poder, glória, tudo mais, é chifres. A gente pegou chifres para traição, mas nessa época, o chifre do animal é o poder dele, é a força dele. Então, Deus fala assim, farei crescer os chifres de Davi. Aí você fala, Davi vai ser traído? Não, farei crescer o reinado, o poder, a glória do rei de Davi. E se você falar ainda, sabe, mas não quero saber esse tipo de coisa não, deixa chifre para Davi. Um salmo também diz que Deus é aquele que faz crescer os chifres do seu povo. Segura essa. Mas por isso que é importante, por isso que é importante entender a Bíblia no contexto histórico-cultural dela. Senão vai o Michelangelo e bota chifre em Moisés, porque fala que a Bíblia fala que Moisés desceu com a glória de Deus. Chifre. É para poder, não hoje que eles falam que foi chifrado, entendeu? Ele entendeu? Fala para ele. Então, olha como é interessante um espaço como esse que a gente pode dar uma olhadinha no contexto histórico-cultural. Por exemplo, aqui. Aqui é uma época interessante do Egito, mas eu queria chamar a atenção para essa página, para esse papiro, que é o julgamento final dos egípcios. A escatologia, vamos assim dizer. Onde uma pessoa vai ser julgada, ela é trazida para o tribunal de Osíris. Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia, tá, gente? Isso aqui é Egito. Isso aqui está errado, tá? Mas é importante saber por quê.
O que acontecia? A pessoa colocava o coração num lado da balança e uma pena do outro lado da balança. Se fosse uma pessoa boa, a pena seria mais pesada que o coração. Se fosse uma pessoa má, o coração seria pesado e a pessoa seria desaprovada. O povo sai do Egito, né? Depois de séculos no Egito. Eles conhecem essas figuras. Puxa, existe uma divindade que pesa os corações. Aí o que Deus faz na Bíblia, por exemplo, em Provérbios, ele diz: eu sou o Deus que pesa os corações. Ele se apropria daquilo que as pessoas têm uma concepção que seria uma divindade egípcia. Ele diz: não é, sou eu o único Deus. Então sou eu que conheço os corações, conheço a intenção dos corações. E ali todo mundo morria também, né? É sim, só que aí depende, né? Conforme você é aprovado ou não, você vai numa direção de tormento ou de bem-aventurança também. Tá? Aí Deus fala: não, isso aí, não sei, só de pensar num coração, você vê que essa pessoa é boa. A pena pesa mais. Eu já chegaria meio preocupado. Como assim uma pena? Coloca alguma coisinha mais. Coloca um tijolinho aí para ajudar, né? Olha que interessante, gente, aqui também. Só para mostrar para vocês. Esse aqui é um faraó que ele não é nada importante. Ele morreu com 16 anos, Tutankhamon. Por que ele é importante? Quando você chega no Egito, o pessoal roubou tudo. Depenaram no Egito. Os túmulos, as tumbas dos faraós eram cheias de ouro, e ouro não fica esperando para ver, né? Então você não tinha, a gente ouvia falar da glória do Egito, das riquezas do Egito, mas não tinha nenhum exemplo, até que encontraram a tumba inviolada dele, que ficava num lugar escondido e ninguém achou. E aí viram as máscaras de ouro, as coisas. Então aqui tem algumas réplicas, então tem um setor lá no Museu de Cairo que é cheio do ouro que tinha. Então a gente sabe como que era a grandeza do negócio. Mas olha que interessante que tem aqui na cabeça dele: serpentes, né? Era uma divindade protetora do faraó. Aí você entende por que a vara de Moisés se tornou uma serpente. Os magos lá repetiram, mas a vara de Moisés engoliu a serpente dos magos. Ou seja, é Deus mostrando a superioridade dele e desmoralizando os deuses do Egito. Muito legal a Bíblia, né? Você não acha? Isso aqui é uma réplica da Arca da Aliança, embora a original viria mais ou menos daqui até aqui de larguras. Era uma caixa bem maior, que dentro continha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, eram os ramos, tá? As pessoas acham que tem o cajado de Arão lá dentro, né? Os ramos de amêndoas, né? E o maná, que a Bíblia fala que tinha aparência de coentro. Aí você já embrulhou o estômago, mas lembra que a Bíblia diz que tinha sabor de mel. Sabor de mel, sabor de mel. Esse aqui é um pouco do que era um sumo sacerdote na época. Surgiu depois uma tradição de que o sumo sacerdote entrava com sininhos nas vestes. Quando ele entrava no Santo dos Santos aqui, né? Por exemplo, o tabernáculo, você tinha o Santo Lugar e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos só entrava-se uma vez por ano e só o sumo sacerdote. Mas que se ele tivesse com uns problemas pessoais, vamos assim dizer, uns pecados escondidos, ele ia morrer lá dentro, porque a glória de Deus estava concentrada lá dentro. Então começaram a mandá-los com sininhos, com uma cordinha amarrada, que se morreu ninguém pode entrar para resgatar, porque morre junto. Aí daqui a pouco o Santo dos Santos é um cemitério, né? Então você puxava. Mas isso não está na Bíblia, isso é uma tradição judaica posterior. Agora o que é interessante é isso. Deus, ele ordena a construção do tabernáculo no deserto. É uma construção simples, mas é onde ele se concentraria na sua glória. Aí você pega João 1, depois, o discípulo de Jesus, ele escreve assim: e o verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Aí que pega em português, algumas pessoas para facilitar colocam habitou no nosso meio. Só que a palavra original é tabernaculou no nosso meio. Ou seja, era uma figura para Cristo. O tabernáculo representava Deus no meio do povo. Jesus é Deus no meio do povo. Então isso é muito legal. Muito interessante. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, podem fazer a qualquer momento, tá? Dúvida pode falar. Resposta provavelmente não vai ter. Mas dúvida tá liberada.
Aqui a gente chega no período do juízo, que o povo entra na Terra Prometida. Aqui, só para vocês entenderem a política de hoje um pouquinho, né? Israel hoje, ó, aqui está Gaza, né? Não está tendo aquela confusão na faixa de Gaza. Aqui é Israel. Aqui é o Mar da Galileia, onde Jesus teve a maior parte, ó, Cafarnaum, a maior parte do seu ministério aqui. É longinho. Isso aqui é o Rio Jordão, Rio Jordão, que termina no Mar Morto. O que a Bíblia chama também de Mar Salgado. É salgado porque é salgado, muito. Um mar normal tem 5, 6%, lá tem 30%. Se você quis enganar a sua esposa dando ouro, mas que era biju, esquece. Ali vai destruir, ali é a prova dos 9. Né? Ali... E se você tiver machucado, essas coisas, vai arder bastante. E se você abrir os olhos debaixo da água, vai ser a sua última visão. Meu Deus. É verdade. Então, Aqui? hoje isso aqui é Jordânia, tá? Então a fronteira entre Israel e Jordânia hoje é o Rio Jordão. Então se você está aqui no Rio Jordão é Israel, aqui no Rio Jordão já é Jordânia. Certo. Né? Então é um pouco disso, Gaza está aqui. Eles já tomaram até o rio, então. O rio já foi, Já né? é. Então já não é mais ou menos o tamanho da Depois época explica bíblica. aqui Quero pra ele. entender isso daqui. Es que O simbolismo. problema del Idioma. idioma. Desculpe. Vou aprender a falar em espanhol ainda, mas qual que é a Fala dúvida? No, devagarinho. el problema soy yo. ¿Qué me acuerdo? Ah, sim. ¿Me lo puedes explicar otra vez, por favor, pastor? Explicar. Do tabernáculo? Ah. Sim. Então, o que eu tinha explicado, que eu acho que foi um pouco rápido, No, soy... assim, a gente tem na Bíblia Sagrada a ideia de que Deus habitava com Adão. Deus se encontrava com ele. Existia ali uma liberdade de comunhão. Com a chegada do pecado, esse caminho ele fica rompido. Mas mesmo assim, Deus continua escolhendo lugares onde ele revela a sua glória. Por exemplo, o Monte Sinai. No Monte Sinai a Bíblia diz, o lugar ali se encheu da glória de Deus. Aí Deus manda construir o tabernáculo. E aí a glória de Deus vem sobre o tabernáculo. Depois do tabernáculo, vem o templo de Salomão. E diz que a glória de Deus encheu o templo. Então você vai ter nesses lugares, tabernáculo, templo, Monte Sinai, que são pequenas regiões onde Deus concentra a sua glória. Quando a gente chega em Jesus, o Evangelho vai dizer que Jesus é o tabernáculo de Deus. Ahora sí. Quando João diz, o Verbo se fez carne e tabernaculou, colocou o seu tabernáculo no nosso meio. Então o tabernáculo, na verdade, apontava para Jesus. E aí Jesus diz, destruam esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Se refería Era o templo do seu corpo. Ou seja, todos os lugares onde Deus revelava a sua glória no Antigo Testamento eram uma seta que apontava para Jesus. Quando a glória de Deus não seria um lugar, seria uma pessoa. E é por isso que depois, no Novo Testamento, nós somos tratados como templo do Deus vivo, porque nós estamos em Cristo. Se Cristo é o templo, o lugar da glória de Deus, e nós estamos nele, nós somos as pedras vivas desse templo. Então essa... Me perdoa. A primeira foi a segunda foi muito melhor que a primeira. Então tá bom. Você vê que a Se gente, houve dúvida, acabou ali. a gente percebe que a Bíblia inteira está toda ligada, toda amarrada. O que acontece lá atrás aparece lá na frente. Como hoje, Romanos 8 está ligado a Gênesis 3, a Êxodo. Você sabe o que me deu dúvida? Da quantidade de animais que eles sacrificavam. Né? Vamos Aí pensar um pouco derramavam sobre isso. sangue. Você imagina o cheiro, todos, eu creio, tinha bichos, mas como é que funcionava? Vamos pensar um pouco sobre isso, que eu
eu acho que é bem importante. As pessoas têm dúvida com isso, até do ponto de vista da crueldade com os animais. Além do quê? O que a gente tinha naquela época? Os Juízes, que é um dos momentos mais terríveis da história de Israel, porque o livro de Juízes fala várias vezes, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Quem é que fez o que era certo aos seus próprios olhos? Eva e Adão. O que pode comer, não pode, a gente come o que a gente quiser. Tá errado. A gente se sujeita à nossa vontade. Quando o ser humano faz isso, a gente já sabe que não vai dar certo. E quando o ser humano faz isso, ele vai acabar expulso da terra. Isso é uma coisa que a gente não percebe. Adão e Eva são colocados num lugar especial, recebem a palavra de Deus e, se obedecerem à palavra de Deus, o Éden vai se espalhar pelo mundo, que é a figura dos 4 rios que saíam do Éden em todas as direções. Então era para o Éden expandir e alcançar toda a terra. Mas o que aconteceu? Eles desobedecem à palavra de Deus, são expulsos do jardim. Israel recebe essa história. Israel é colocado na terra que mana leite e mel. E recebem a palavra de Deus, a aliança, os mandamentos. E Deus deixou claro, se vocês obedecerem, essa terra é de vocês. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser expulsos dessa terra. Como Adão e Eva foram quando desobedeceram a palavra. E aí o que aconteceu? Desobedeceram. Vai acontecer o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, o povo vai ser expulso da terra. Eu quero andar um pouquinho, porque eu sei que depois do almoço vocês estão cansados. Eu já fiquei aqui 8 horas com o grupo. Não fiquei tranquilos que hoje vai ser só 7. Não, mais meia horinha a gente acaba. Até 1994, o ano em que morreu Ayrton Senna, por exemplo, o que o Brasil ganhou a Copa com o Romário, a gente não tinha prova arqueológica de Davi fora da Bíblia. O pessoal, tá vendo a Bíblia? Inventou um rei aí para falar de herói, é um mito, é um folclore, é tudo mais, até que em 94 encontraram a Estela de Teludã falando sobre a casa, a dinastia de Davi. Eu estou fazendo de assim porque os judeus, de fato, eles escrevem da direita para a esquerda. Então, em 94, essas pedras foram encontradas, sendo usadas para compor um muro. Ai, meu Deus. Qualquer lá em Dan, lá no norte de Israel. Ela era parte de um muro colado lá. Então, encontraram a prova arqueológica de Davi, mais uma vez calando as pessoas que criticavam a Bíblia, de que a Bíblia era só fantasia. Essa é uma funda de Davi, né? Aqui a gente sempre pede para ver se tem um voluntário. Tem um baiano aqui, ó. Tem um baiano aqui. Que ficasse de pé. Esse aqui é forte, esse aqui dá pra... Que quer ser forte, a altura maior, gigante. Mas você sabe que tem um documentário, se vocês quiserem, acho que é da Discovery ou da National, que é um cara que tem campeonatos de fundo até hoje, na Escócia e tal. Na guerra ali eles estavam usando isso. Esses dias eu vi, não. Eles usam. E aí colocaram um sensor, e esse cara tinha que atingir o sensor para saber se a força da funda atingindo o sensor era suficiente para matar alguém. E foi 130% de força. Então 100 já é suficiente para matar, a força foi de 130. Maior ainda. Isso que a Bíblia nem diz que foi a pedrada que matou o Golias. A pedrada derrubou o Golias. Aí Davi, com a sua tranquilidade e a sua gentileza de sempre, né? Tanto que Deus falou, Davi, você é muito do ferro e do fogo aí, meu. Você não vai construir o templo, não. Essas mãos estão muito... Tonteou Golias, mandou ele cair. E aí ele foi lá, pegou a espada e cortou. Mas é por isso que Davi não podia construir o templo, porque a mão dele era uma mão de guerra. No templo, no lugar onde Deus está, não podia ter ferramentas de ferro. Tamanha seria a desconexão em relação à violência. Porque o ferro era a espada, o ferro era os armamentos. Sabe o que é isso aqui? Tem a ver com o Salmo 56. Nossas lágrimas não são apenas águas correndo. Toda lágrima ela carrega alguma história, alguma esperança, alguma alegria, algum luto. Então o povo antigo, eles olhavam a lágrima
como algo muito profundo da pessoa. E por isso que eles guardavam lágrimas em pequenos odres. Por quê? Porque a lágrima dessa pessoa está carregada de sentido. Aí o Salmo 56 diz: Deus é aquele que guarda as nossas lágrimas nos seus odres. Ou seja, Deus é aquele que conhece a nossa história, que não é indiferente à nossa história e conhece inclusive o mais profundo das nossas lágrimas. Nossa, encheu um monte de A Bíblia é muito legal, gente. O pessoal fala, a Bíblia, tá? Eu falei, eu já sei que a pessoa não leu ou não conhece. Aqui é o Templo de Salomão, é diferente do Templo de Salomão da Zona Leste, porque o Templo de Salomão era pequeno. Na Bíblia ele tem 9 metros de largura por 27 de profundidade. Porque no templo não entra povo. No templo só entra o sacerdote e uma vez por ano o sumo sacerdote. É a mesma estrutura do tabernáculo. Só que vira uma construção melhor. De novo já tem aqui a figura com Jesus que a gente fez. O templo da Zona Leste, ele parece mais o templo de Herodes. Falar. Mas se chamasse templo de Herodes, eu acho que não ia ter muita contribuição. Eles realmente enterraram o negócio da Rosa Cruz? Não. Essas coisas que vêm depois é tudo groselha. Porque Salomão é uma personagem assim, muita sabedoria e tal, então grupos posteriores mais místicos que queriam falar de mistérios, esses grupos de mistérios, de segredos e tal, todos eles escolhem Salomão como padroeiro, porque é uma figura meio fascinante, meio de conhecia mistérios e segredos, mas com uma outra conotação. Não, desse Eu sei não. Eu sei não. Desculpa, achei que você estava falando desse. Eu não acredito que tem. Eu acho que é muito mais fake news. Não que eles não façam muitas doideiras, mas essa eu não acredito não. Lembra do Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, acharam em Jerusalém a placa: aqui estão os ossos do rei Uzias, favor não incomodar. Pois é, porque você encontra. Conhecem Jezabel na Bíblia? Gente boa? Opa! Gente boa do caos, né? Jezabel é a pior mulher da Bíblia. Acharam o selo dela, o selo com o qual ela assinava as cartas. Achar o selo de alguém, de Jezabel, é a mesma coisa que daqui 3.000 anos encontrar em seu RG. O selo é a identificação da pessoa. Então é a mesma coisa que daqui 3.000 anos encontrar no nosso RG. Acharam o selo de Jezabel, acharam várias bulas, né? Bulas é esse negocinho de cera, porque o selo é isso. Aquelas cerinhas que... Isso, aí onde eles imprimem as impressões do selo. Acharam bulas do rei Ezequias, do rei Manassés, do rei Acás, do rei Jotão. Todos esses reis que a gente fica lendo na Bíblia e parece que essas pessoas nunca existiram. Não, tem a identidade de todas elas já. Tem CPF e tudo. Quase CPF. Por exemplo, essa daqui está no Museu de Jerusalém, Ezequias, essa daqui todos especificamente estão no Museu de Jerusalém. Esse aqui é Baal. Tempestade, fertilidade. Por isso que tem tanto salmo que a gente lê que Deus é o Deus das tempestades também. Por quê? Porque atribuem a Baal. O que Deus faz? Não é de Baal. É meu, sou eu o Deus que faz chover, sou eu o Deus que... E aqui a gente entende que o povo de Israel não é muito chegado em ídolo. Não é que, nossa, parece que eles querem ídolo. Nunca é o ídolo. É o que o ídolo poderia dar. Então você tinha os deuses da fertilidade, que é o Deus da plantação. É o Deus dos filhos. Lá em Canaã eles acreditavam nisso. Aí Deus de Israel vem e diz: confia em mim. Só que aí passa uma semana e não choveu. Aí vem um cananita e chega: olha, se você quiser que nasça, você já fez o culto a Baal, a Astarote? Não fiz nada, só sirvo o Deus de Israel. Não, Deus de Israel aqui não. Aqui é Baal e Astarote. Se você quiser plantação, se você quiser engravidar, vai ter que passar pelos nossos deuses da região aqui. Essa era a tentação. E se não tiver filho? E se a plantação não der? Se a plantação não der, você morreu de fome. É um negócio de vida ou morte. Então a gente entende por que eles acabavam cedendo, né? Mas vai ter uma divisão, né, em Israel. Ali a gente vê as tribos separadas. Você vai ter o reino de Israel, o reino do norte. Mas eu vou caminhar aqui um pouquinho, porque Israel vai ser destruído. Primeiro pela Síria.
Síria, esse grande império, a Síria vai destruir a parte verde, que é o reino de Israel. Vai levar cativo, né, ali os israelitas, e essa região depois vai virar a região dos samaritanos. E Samaria fica nessa região. Por que o samaritano é mal visto pelo judeu? Porque o judeu é do reino de Judá. Lá em cima, a Síria destruiu tudo, levou os israelitas embora e colocou outros povos no lugar, misturado com os israelitas. Então eles viraram meio que vira-latas na visão. No reino de Judá, quando a Babilônia vem e destrói, ela leva Ezequiel, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, toda aquela história. Mas o que acontece depois com os persas? Eles voltam. Então, os judeus do reino de Judá seriam a raça mais pura. Aí a gente já entende a história de Jesus, samaritanos e tudo aquilo. No fogo na mão dele. Ali é um negócio... Então, vocês conhecem a história de Jonas? Jonas. A gente vê, pô, esse Jonas é um cabeça dura, né? Esse Jonas é... Como é que Deus manda ele para um lugar e vai para o outro? Então, para quem que Jonas foi mandado para pregar? Nínive. O que é Nínive? Nínive é a capital da Síria. E o que a Síria fez? Destruiu o reino de Israel. E o que os assírios faziam quando destruíam alguém? Eles empalavam pessoas, eles tiravam peles das pessoas. Esses são os assírios. Aí Deus um dia aparece para você e fala, então, tem um chamado para você, vai lá. Tem um lugar para você profetizar. Oh Deus, manda, pode falar que o teu servo ouve. Você gosta de profetizar? Então, né? você vai falar lá na capital dessa galera cruel. Aí o Jonas, que tá por aqui e tinha que ir para cá, a Bíblia diz que ele pega um navio e vai para Espanha. Mas a gente entende que talvez a gente também faria isso. Provavelmente a gente também é o quê? Pensa no pior tipo de pessoa que você imagina, assim. É como se fosse Deus falar, é como se Deus falasse, ó, quero te mandar para ir pregar no Estado Islâmico. É um negócio terrível assim. E aí eles se arrependeram. Isso que é o mais curioso no livro de Jonas. O livro termina, os assírios se arrependeram, mas Jonas não. Jonas está lá, né? Não tinha que ter matado todo mundo. Aí Deus, Jonas, você é um Deus perdoador, né? E o livro acaba e a gente não sabe se Jonas se arrependeu ou não. Quando o peixe vomita ele, então logo não foi. Teve que ser Nínive, porque ele não é banhado pelo... Não, foi nessa região aqui. Nessa região. Ele vai ser vomitado de volta pra cá. Isso, vai. Aí Deus falou, meu, ou vai de barco ou vai de baleia. Meu. Agora você vai... Vai da baleia. Tem algumas histórias que eu acho bem legais. Vocês estão com gás um pouquinho ou já estão no limite? Pra mim, tudo bem. Fique à vontade para falar. Na Bíblia tem uma história que o rei Senaqueribe, Pelo amor de Deus. cercou Jerusalém Olha lá. na época do rei Ezequias e do profeta Isaías, só para a gente se situar, 700 anos antes de Cristo. Você tem ali o rei Ezequias, que é o rei de Israel, que é um rei piedoso, dos poucos que tiveram. Senaqueribe é o rei da Assíria. Ele é rei disso aqui, ó. Ó, tudo isso aqui, mauzão e dono de toda essa região. O que é Jerusalém? É uma cidadezinha aqui, ó. A Bíblia diz que Senaqueribe cercou Jerusalém e que Ezequias não se entregou, não. Falar isso, gente, é a mesma coisa que falar, por exemplo, que os Estados Unidos cercou a Bolívia. A diferença de exército, de tecnologia, de armamento é surreal. Poderia falar Brasil também, aqui o Brasil o tamanho é muito grande, mas os Estados Unidos cercou o Paraguai, os Estados Unidos cercou a Bolívia, os Estados Unidos cercou... Mas é pequenininho, não tem muita... E aí a Bíblia diz, conta a história, que Ezequias foi para o templo orar. E quando ele saiu, Isaías foi falar com ele e falou, fica tranquilo, que os caras não vão atirar uma flecha. Gente, o pessoal que lê a Bíblia falou, gente, vocês acreditam nisso aqui? Isso aqui é besteira, né? Isso aqui... Aí a Bíblia diz que Ezequias fez um túnel para pegar a água que ficava fora de Jerusalém
e fez um túnel de 500 metros para trazer a água para dentro da cidade, que é o tanque de Siloé. Porque Deus te livra, mas não vai deixar a água fora lá também, né? Deus vai dar a libertação, mas aquilo que você pode fazer é contigo, aquilo que é com Deus é com Deus. Então a Bíblia fala desse túnel que foi feito, que Senaqueribe cercou, que naquela noite o anjo do Senhor saiu e aniquilou grande parte do exército dos assírios. Como é que está na história, gente? Esse prisma, que é o nome disso, é de Senaqueribe, falando: cerquei o rei Ezequias dentro da cidade. Só. Reis, quando contam histórias que venceram, eles sempre dizem: entramos, conquistamos, destruímos e tal. Cerquei Ezequias. Num livro de um grego, ele escreveu: o exército de Senaqueribe aparentemente foi atacado por uma peste de ratos e foram embora. Sim, o exército não entrou. Hoje você consegue em Jerusalém andar no túnel que Ezequias construiu para puxar a água para dentro, e acharam a placa, porque assim, cada grupo saiu de um lado na hora de fazer o túnel, né? Cheio de curvas. Quando eles estavam chegando, o funcionário que estava terminando o túnel de Ezequias escreveu: já estamos ouvindo o grupo vindo do outro lado, já estamos ouvindo as ferramentas. Então você tem o selo de Ezequias para mostrar: Ezequias existiu, foi rei. Você tem o rei da Assíria dizendo que no máximo ele cercou Jerusalém, que é o que a Bíblia diz. Você não teve a destruição de Jerusalém. Você tem o túnel de Ezequias. Você tem a placa dos funcionários que estavam fazendo o túnel. Sim, nós estamos falando de 2.700 anos atrás. É a Bíblia voltando à vida, né? E a gente tem toda uma confirmação arqueológica de uma história que diziam que era uma bobagem. A gente tem a arqueologia mostrando. Depois dos assírios da Babilônia, vieram aqui na frente do Bahia, ou do Baiano, como é que é? Bahia. Na frente do Bahia, o Império Persa, Medo-Persa. Ciro o Grande é aquele que permitiu o povo judeu de voltar da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Aí a gente tem as histórias de Zorobabel, que reconstruiu o templo, as histórias de Neemias, as histórias de Esdras, que reconstruíram os muros e o culto, e depois você tem a história de Esther, dentro desse período. Esses copos são réplicas de copo que quase que certamente Neemias trabalhou, porque são copos da época de Neemias da Pérsia. Então os originais estão no Museu do Louvre, Museu de Nova York. Com esses bichinhos? Sim, super ornamentado, né? Vamos seguir aqui um pouquinho, estamos chegando na melhor parte, gente. Até agora foi só o Antigo Testamento, trailer, mas o Novo Testamento. Veio o período dos gregos, que eu não vou gastar tempo com eles hoje. Se vocês quiserem em outro momento a gente conversa. Mas é do período dos gregos que vai surgir esse cara aqui, que é o Antíoco Epifânio, que foi profetizado por Daniel, falando sobre a abominação da desolação. Por quê? Porque ele sacrificou um porco no templo, que é um animal imundo. Ele matou milhares de judeus, ele proibiu o sábado. Nessa época dele, século II a.C., aconteceu a revolta dos Macabeus. E o grande líder da revolta dos Macabeus é Judas Macabeu. Aí você fala: Samuel, tem tanto Judas no Novo Testamento que a gente até confunde. Tem Judas, irmão de Jesus, Judas Iscariote. Por que tem isso? Porque Judas era o nome de um herói. Aí depois os Iscariotes desaparecem os Judas de novo, né? Nenhum. Mas aí a gente chega então no período romano. Esse cara aqui, Pompeu, que é um general romano, ele vai acabar com esse momento dos Macabeus e começa então o período do Império Romano com o primeiro imperador de Roma, que é Otaviano Augusto, com esse busto bonito, que é a época de Jesus. Foi ele que vai fazer um decreto para que as pessoas fossem nascer nas suas cidades, fossem se alistar nas suas cidades natais. E com esse decreto, ele estava cumprindo uma profecia lá de Miqueias, em Tu Belém. De forma nenhuma é menor das cidades de Judá, porque de ti sairá aquele que vai reinar sobre Israel.
Então o cara mais poderoso do mundo estava nas mãos de Deus cumprindo uma profecia de 500 anos atrás. Aqui a gente tem o ministério de Jesus, aqui é Jerusalém na época de Jesus. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem o tanque de Siloé, onde Jesus manda um cego lavar os olhos. Aqui você tem o templo de Herodes, isso aqui já não é de Salomão. Salomão foi destruído pela Babilônia por Nabucodonosor, mas na época de Jesus, um pouco antes, foi construído todo esse aparato aqui. E você vê como é grande, né? Olha o que era a cidade, olha o tamanho só do templo. Aqui é o templo de Betesda. É aquela miniatura que tem lá, é essa? Tem uma Sim, miniatura, é tem ela? uma lá, se você for em Israel, tem isso aqui construído, é enorme, gente, é do tamanho do terreno da igreja inteira. É o tamanho do terreno da igreja, eles reconstruíram. Então aqui você tem, quando Jesus foi levado para Pilatos, foi aqui. Aí depois levaram ele para Herodes, era aqui. Depois Herodes mandou de volta para cá, era aqui. Depois vai para o Calvário, é aqui ou aqui, porque tem 2 lugares possíveis. Jesus foi crucificado. Então você tem todo o desenho do ministério de Jesus. Então aquela tumba que está lá hoje que eles falam, tem mais uma tumba? Aqui, ó. Deixa eu falar disso ali então, porque ali a gente tem uma réplica dessa tumba, e aí eu explico essa questão. Aqui é João Batista, né? Qual foi a ferramenta? Aí. Aqui tem a ferramenta. Ah, não, aqui das ferramentas são peças de carpintaria, né, que Jesus teria trabalhado no primeiro século. É importante que a gente sempre ouve que Jesus era carpinteiro. Aí a gente fica com a ideia que Jesus fazia mesa, fazia cadeira, fazia madeira. Só que a palavra ali que aparece para carpinteiro não é só madeira. É alguém que trabalha com construção em geral. Então Jesus com certeza era forte, trabalhava com construção. Madeira também, mas muito mais com construção. Deixou ele fala que ele trabalhava com construção. Então está correto. Está correto. Vamos seguir um pouquinho mais, gente, nessa nossa reta final. Não sabemos o tamanho da reta, mas é uma reta final, gente. Sabe que peça é essa? Foi encontrada em 1990, ali perto do Monte das Oliveiras, o ossuário de Caifás. Caifás é aquela autoridade religiosa diretamente ligada à condenação de Jesus. Em 1990 encontraram a caixa dos ossos dele com os ossos dele. Passar longe, né? Ali é o odre, né? Odre. Aqui é quando a Bíblia fala sobre não se coloca vinho novo em odres velhos. Então por isso que a gente tem esse odre aqui, porque o odre velho ele vai começando a ficar, o vinho novo ele ainda vai ter o seu momento de expansão, né, onde ele vai fermentar. Se você tem um odre novo, gás, né? Ele solta o gás. Sim. Aí... Se você tem um odre novo, ele aguenta isso daí. Se você tem um odre velho, então a ideia é que aquelas estruturas religiosas judaicas, a forma como eles entenderam o Antigo Testamento, era um odre velho. Aquilo lá não dava conta de tudo que Jesus era. E como souberam que é os ossos dele? Porque está escrito no ossuário, ossos de Caifás, e dentro tinha os ossos de um homem de mais de 60 anos. Então não tinha como saber, se você perguntar 100% a Caifás, 100% não. Alguém pode ter tirado os ossos de Caifás e botado outros ossos, mas o ossuário estava fechado, lacrado, o nome dele com os ossos dentro, a idade bate, então tudo sugere que era Caifás, né? E você tem uma placa, por exemplo, lá em Cesareia Marítima, falando de Pilatos, de Tibério. Toda aquela galera que a Bíblia fala, está tudo provado pela arqueologia. Vamos olhar aqui desse lado? Que para nós isso é um ponto importante aqui da crucificação. Jesus era muito forte pelo que ele tinha de trabalho, mas passou um perrengue pesado, né? Não só tempos de desnutrição e falta de desidratação, né? Ninguém ficava cuidando de Jesus nas horas que ele esperava, na noite que passou. Vai para cá, vai para cá, vai para lá. Isso vai gerando já uma certa limitação. Fora as agressões, os socos, fora o
o açoite, né? O flagelo romano, que era famoso, que tinha pedaços de chumbo e coisas cortantes, às vezes eram até ossos de animais, que o golpe batia, gerava o impacto do chumbo e rasgava. Em alguns casos aparecia até os ossos da pessoa, de tão profundos que eram os cortes. Então o sangramento disso, tanto que quando Pilato chega assim, ele diz, eis o homem, ele está dizendo, o cara já está em frangalho, gente, vocês... Chega, né, desse negócio, mas o pessoal começou, crucificam, e aí Jesus é levado para a crucificação, é colocado uma coroa de espinho numa região tão vascularizada que é a cabeça. Aqui você tem pregos romanos, né, se vocês quiserem. Isso aqui são réplicas, para quem quiser segurar um pouquinho, só para imaginar, né, que você vai ver que o local da lesão não é a mão não aguentaria o peso do corpo. Sim. Agora aqui você tem uma estrutura mais compacta para poder fixar os dois pregos. E a arqueologia tem mostrado que Jesus foi crucificado provavelmente assim, lateralmente. Por quê? Porque acharam um tornozelo do século I de alguém que foi crucificado. E não estava crucificado com aquele que pesa assim, né? Que não a gente vê, mas lateralmente os dois lados e os pulsos assim. E o que é difícil para um crucificado? Ele precisa respirar. Só que se ele deixar o peso do corpo aqui, ele não consegue respirar, não consegue puxar, ele está esticado e acaba morrendo de asfixia. Então ele precisa tentar sempre meio equilibrar com o peso dos calcanhares. Só que é o calcanhar que está com o prego dentro, né? É o peso aqui de dentro. Por que isso é importante a gente saber? Porque Jesus fala muito pouco na cruz. Fala, puxa, Jesus falou tanto no Sermão da Montanha, por que ele não aproveitou esse último momento para falar mais? Porque para falar, você precisava fazer um esforço de apoiar o seu peso no corpo, dentro do seu tornozelo, no prego, para você poder encher o seu pulmão e falar. Então foram só 7 frases. Mas que frases? Eu lembro de uma série que eu fiz de 7 horas, 7 pregações sobre as últimas falas de Jesus na cruz. E elas são muito ricas. E é que se você quiser um motivo para amar Jesus, esse é um deles. Porque isso foi por nós. Então, não sei se já falaram mal de você, se a igreja é difícil, se tudo mais. Mas não é isso que justifica o nosso trabalho. Também a resistência que você falou de ser forte ou não se baseou só no físico dele. Ele teve que até o fim se manter. Homem nenhum aguentaria. Sim, espiritualmente ali, imagina o peso, né, de todo o pecado. Ali tem uma peça original. Aquele prego tem 2000 anos. Ele veio de uma loja de antiguidades de Israel. Então ali a gente já tem um exemplo de uma peça original aqui do museu. Aqui é o túmulo que normalmente os evangélicos visitam quando vão para Jerusalém. Vou deixar isso aqui perto porque é importante. Mas tem outra coisa. O que você tem em Israel? O que aconteceu em Israel no século II? Veio o imperador Adriano e começou a destruir tudo lá. Todos os lugares que eram sagrados, ele foi lá e fez alguma coisa errada. Inclusive no lugar onde Jesus teria sido sepultado. No século IV, a mãe de Constantino, Helena, se converte. Aí ela vai para Israel e para visitar os lugares que tinham a ver com Jesus. E aí Helena, investigando, falaram, olha, foi ali que ele foi sepultado. Ali é o túmulo vazio. O que ela fez? Ela construiu uma mega igreja, que hoje é a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Então, provavelmente, esse lugar onde está a Igreja do Santo Sepulcro tem mais chance de ser o lugar de Jesus. Aí, em 1900, muito tempo depois, um general inglês olhou e viu uma montanha, a gente até tem a foto aqui, com uma cara de caveira. Falou, aquele deve ser o Calvário. E ali do lado tem um jardim com um túmulo. Isso. Aí ele falou, não, o lugar é aqui. É por isso que nasceu essa ideia. Qual que é? A gente, assim, falando do ponto de vista arqueológico, a chance de ser o lugar que Helena encontrou e construiu a igreja
é muito maior. Ali o que a gente tem quando a gente visita é um exemplo de como seria, exatamente porque lá no Santo Sepulcro, ela botou igreja em tudo, então você não tem o túmulo lá. Ela constrói tudo, mas provavelmente era lá. Mas quando a gente vai nesse. A gente visita a igreja do Santo Sepulcro, mas é uma igreja católica, é visitar uma igreja católica. Mas aí a gente consegue entrar num lugar e ver um lugar que, se tem um pouquinho de chance de ser, tem, mas muito pouco. Eles falam também, quando a gente imagina, de ser só uma vaga, né? E na verdade eram 3 vagas. Sim, lá você vê que você consegue, várias pessoas conseguem entrar, é grande. É grande. Então é um pouquinho dessa história em relação aos dois. Provavelmente é a igreja do Santo Sepulcro. Aqui chegamos no livro de Atos, olha, aqui são as 30 moedas com as quais Judas vendeu Jesus. Eram ciclos de Tiro. Eram moedas que custavam assim 3 meses de trabalho. Não, fora que compraram uma terra com elas, né? Depois sim. Agora é interessante que Maria, É com rostinho de uma autoridade, é um ciclo de Tiro mesmo, uma autoridade de Tiro. O interessante é que quando a Bíblia diz em Mateus que quando Judas resolveu vender Jesus, quando você junta Mateus e João, a gente percebe que o momento crucial foi quando aquela mulher quebrou um vaso de alabastro, com aquele nardo puro, e derramou nos pés de Jesus. O nardo daquela mulher valia 3, 4 vezes mais do que o valor que Judas vendeu Jesus. Era a última chance que Judas percebeu quanto que Jesus valia. Mas nenhum deles, todos fugiram, então nenhum caiu a ficha, né? João ainda ficou um pouco mais, né? Porque provavelmente ele era amigo ali do pessoal. Ele estava ali aos pés da cruz com Maria, ele não estava correndo risco. Os que estavam correndo risco vazaram, salvo as mulheres. As mulheres, elas estavam lá sempre, seja na cruz, seja no túmulo vazio. Bom, eu não vou nem contar para saber se alguém vai pegar uma, porque eu acho que essa moeda ninguém quer, né? Brincadeira, viu, gente? Pessoal, só pra desculpa. Esse aqui é o templo da época de Jesus. Foi essa estrutura que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. E tudo isso foi 100% destruído, não sobrou nada. Mas e o muro das lamentações? É esse aqui, ó. É um muro de contenção. É um muro de contenção. Parte de cima toda acabou. Até agora sim, né? Aqui dentro, tudo. Isso aqui, tudo destruído pelos O romanos. muro das lamentações é só a parte inferior aqui. Isso. Não é isso? Exatamente. A parte de cima toda ela caiu. Ela caiu. Hoje lá, né, o Solimão Grande, ele vai reconstruir essa parte. Tá. Então lá, quando você olha o Muro das Lamentações, você vai ver uma parte com pedras grandes e uma parte com pedras menores. Isso é já depois do século XVII que eles fizeram a construção. Essa escadaria, gente, isso aqui é interessante. Ela está lá até hoje, é original. É a escadaria onde a pessoa entrava e saía do templo. Toda vez na Bíblia que aparece Jesus indo para o templo, os apóstolos indo para o templo, qualquer coisa, foi subindo essa escada e descendo essa escada. O que é essa escadaria? Ela está lá no Museu David Center. Quando você for comigo, a gente vai. Mas o Armstrong, que foi o primeiro homem na Lua, ele disse que ficou mais emocionado subindo essa escada do que na Lua. Lá. Nossa, e olha que o cara viu, hein? Aqui é uma história bem interessante que eu acho que vale a pena. Você foi em Massada, amiga? Fui. Então, Massada tá aqui, ó. Essa montanha aqui você tem esse palácio, esse daqui, que era o Palácio de Herodes. Isso aqui é uma fortaleza. Quando os romanos destruíram Jerusalém, um grande grupo fugiu para essa montanha. Cerca de 2.000 judeus fugiram para essa montanha e ficaram aqui em cima. Os romanos vieram, cercaram essa montanha, fizeram lá as guaritas, ninguém sai, ninguém entra. Durante 2 anos, fizeram escravos judeus construírem uma rampa, ou seja, os escravos que eles pegaram lá em Jerusalém, trouxeram para fazer uma rampa, durante 2 anos para fazer essa rampa. Imagina os judeus lá de cima jogando pedra nos irmãos judeus
estavam montando a rampa, olha a dificuldade. Depois de 2 anos a rampa chegou lá em cima, isso aqui é como é hoje. Ainda dá para ver a rampa. Quando chegaram lá em cima, todos os judeus tinham se suicidado. Só sobraram 2 mulheres e 3 crianças que meio que se esconderam. E quando eles se suicidaram, o judeu não pode se suicidar, porque não tem tempo de se arrepender, né? Então na mente judaica, você se suicidar é quase você ser condenado. Então eles lançaram sortes. Quem mata quem? Cada chefe de família mata a sua família, e desses homens tiraram um sorteio. Quem ficar por último vai ter que se suicidar. Mas os outros, né, enquanto você mata alguém, você já pede perdão. Essa é a ideia um pouco na mentalidade judaica. E encontraram inclusive os cactozinhos onde eles colocaram o nome das pessoas para tirar sortes, para ver quem ia ficar por último. Até pouco tempo, os exércitos de Israel eram condecorados aqui. Por quê? Porque essa é a ideia de independência ou morte. É melhor ser escravo. É melhor ser livre, morto, do que vivo, escravo. Essa independência ou morte. Então é uma história pesada. Quem destruiu Jerusalém foi esse cara. Tem isso aqui embaixo, você consegue ver uma partezinha. Consegue, ó. Você Bem olha. essa escadinha aqui, ó. A gente consegue ver onde ficou. Foi Herodes que construiu isso daí, né? Foi. Herodes era Seria uma fortaleza para ele, tivesse fugindo. Ele era todo mania, ele era todo neurótico. Todo mundo, tanto que ele matou esposa, matou filhos, matou... O Augusto falava que era melhor ser cachorro de Herodes do que filho, porque ele era um cara terrível, mas era um gênio de construção. Aqui começa a perseguição contra os cristãos vinda dos romanos, por causa desse cara aqui, Nero. Nero vai ter um incêndio em Roma no ano 64. Roma tinha 14 bairros, 10 foram destruídos pelo incêndio. E 2 bairros que não foram destruídos eram bairros com mais cristãos. Todo mundo começou a achar que era Nero que tinha botado fogo em Roma para liberar espaço, para construir palácio. O Nero veio cair nele e falou: não fui eu, foram os cristãos. Vocês já não viram? Os cristãos não participam das nossas festas, eles não gostam da gente. Eles não vão nas nossas orgias, nas nossas coisas. E aí começou um período de 64 depois de Cristo até 313. Em que os cristãos vão ser perseguidos pelo Império Romano. Nessa primeira perseguição, Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo e o apóstolo Paulo vai ser decapitado. São quadros que pintam um pouco sobre isso. Imagina o galardão dele, né? Matou Pedro, matou Paulo, a casa vai cair, né? Vai cair mesmo. Vai ter um demônio com um tridente novinho, só para ele lá. Um choque térmico forte. Vai ter. Ali. Mas muitos cristãos, milhares de cristãos morreram no Coliseu, comidos por leões, queimados em tochas, em cruzes. Mas foi uma época... Quem foi cortado no meio mesmo? Talvez Isaías, porque Hebreus 11 que fala isso, né? Alguns foram cerrados ao meio. Tem um livro apócrifo que fala que foi Isaías. Então a gente tem aqui todo um processo de perseguição. Olha esses desenhos aqui. Esses desenhos aqui foram feitos por irmãos nossos das catacumbas de Roma. Então, como os romanos não iam em cemitério, e lá em Roma, para quem já foi, você tem cemitérios 4 andares para baixo, que são as catacumbas. 24 quilômetros de tumbas, de corredor com tumbas. Hoje a gente vai e desce, eu já fui em 2 delas. Em Roma? Roma. E lá você vê desenhos de cristãos que pintaram cenas bíblicas. A pomba do Espírito Santo, o peixe, né? Ictus, né? Que são as iniciais de peixe, Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a coroa, quando Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já me estava reservada a coroa, é a coroa do vencedor de uma corrida. É a coroa do vencedor de Eles um... fazem até hoje, né? É bárbaro. O gladiador? É o gladiador. Olha uma pessoa zombando de cristãos no século 2 e 3. A pessoa colocou um asno crucificado e fala: Aleximanos adora o seu Deus. Eles zombavam os cristãos por adorar Jesus, né? Mas é interessante isso porque veio aquele... Não sei se vocês assistiram o Código da Vinci, um filme, dizendo que foi Constantino, no século IV, que inventou esse negócio que Jesus era Deus.
Você já tem, no século II, no século III, pessoas zombando os cristãos por tratarem Jesus como Deus. Então a arqueologia vem e desmonta isso. E eu queria mostrar aqui para vocês. Essa é uma lâmpada original também, tem 2000 anos. Ela foi achada em Jericó, esteve perto de Jesus, que é da época de Jesus, numa cidade que Jesus passou. Não estou dizendo que Jesus usou essa lâmpada. Se fosse isso, eu já ia pedir oferta. Para aproveitar a unção do momento. Desse tamanhinho? É, porque a lâmpada ela é um processo muito simples, né? Quando a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, é isso aqui. Porque se a gente apagar a luz de tudo e a gente acender aqui, Vai ficar claro. aí tem um azeite, que é um azeite diferente, não é um azeite de cozinha nosso, ele é um azeite bem mais denso. Um pavio, o pavio se alimenta do azeite de dentro. Cada época tem um tipo de lâmpada, cada lugar, então durante muito tempo você escavava um lugar, pela lâmpada você sabia onde você estava escavando, que época você estava escavando. Essa daqui, por exemplo, original, é uma lâmpada herodiana, da época de Herodes. Essa daqui já é dos bizantinos. Você já vê que é uma lâmpada mais robusta, sofisticada. né? É a mesma coisa do telefone antigo, o orelhão e o iPhone 10, né? Então a coisa vai mudando assim também. E esse é um ponto interessante. Atrás do Claudinei tem outro macho alfa, além do Claudinei. Aí sim. Que é a figura do soldado. Deixa eu correr desse aí. Quando a gente vê Deus falar da armadura de Deus, que é a couraça da justiça, do caráter, né? O caráter para o cristão é aquilo que protege os seus órgãos vitais. Então a espada de dois gumes é a espada que corta dos dois lados. A gente não tem corte nessa espada, senão nós já teríamos um museu de dedos aqui. E todo mundo que vem passa o dedo. Nós já teríamos 500 dedos aí no nosso museu, o escudo da fé, enfim, tudo aqui. Isso aqui é legal. Não está tão bem feito, mas para quem não conhece Israel, eu acho legal. Uma pessoa nos deu de presente. Então aqui você tem o Mar da Galileia, Cafarnaum está aqui. Aí você tem o Rio Jordão, ou seja, o Mar da Galileia não é mar, é um grande lago. Você desce, você tem aqui o Mar Morto. Jesus atuava aqui. Quando chegava na época das festas, ele ia para onde? Para Jerusalém, que fica aqui. Andava, hein? Meu Deus. Uns 2, 3 dias ele matava. Eu ia ser umas 2, 3 semanas. Um mês. Eu nem sei se eu chegar. Deixa eu ver aquela lampadinha fofa Um lá. pé para trás até não ia. Ai, que lindo. Aqui tem um pouquinho de bagunça que o rapaz foi trazer algumas coisas e tem uns quadros aqui. Mas aqui é o Monte Moriá, né? O Monte Moriá é onde Abraão levou Isaac para ser ali, passar por aquela provação. Depois é o lugar onde Davi comprou a ira de Araúna, onde ele fala assim: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. É o Monte Moriá, que é onde Salomão vai construir o Templo de Salomão, que vai ser destruído pela Babilônia. Depois, na época, um pouco antes da época de Jesus, Herodes constrói o Templo de Herodes, vai ser destruído pelos romanos. E depois vai ser construída, não é uma mesquita, mas é esse templo muçulmano. E lá por 1990 ganhou esse domo dourado, que é de ouro, foi um presente do rei da Jordânia. Então é o Domo da Rocha, que é o lugar ali onde você tem o cume do monte, onde seria o antigo templo e toda essa história. Hoje os judeus têm ali o Muro das Lamentações como o lugar mais perto do Santo dos Santos. É uma sinagoga a céu aberto, e eles oram na esperança da construção do terceiro templo. Tudo está nas mãos de Deus. Eu queria mostrar uma última coisa para vocês, para parar de falar. Vocês vão sonhar comigo falando, né? Meu Deus, por que eu fui em Bahia? Por que eu fui atrás do Claudinei? A Bíblia registra toda essa história que a gente passeou, mas sempre foi muito difícil ter Bíblia. Por quê? Porque era muito caro. O material para se ter uma Bíblia, ele era muito custoso, as pessoas tinham que copiar a Bíblia inteira à mão. E esse cara aqui no século XV, que é o Gutenberg, vai criar a prensa no século XV depois de Cristo, o que vai facilitar a impressão de Bíblias. E essa é a réplica da primeira Bíblia impressa no mundo.
impressa por Gutenberg em 1455, exatamente assim, em latim, com as letras do jeito que estão. E um século depois, vem Martinho Lutero, a Reforma Protestante. Se a gente pensar, ninguém mais falava latim, a não ser o clero, essas coisas. Então ninguém tinha acesso à Bíblia. Então um dos movimentos da Reforma Protestante foi: a Bíblia tem que estar na mão da pessoa comum. Não pode ficar prisioneira de uma liderança, de uma pessoa só. E aí que começou, na época de Lutero e também depois dele, o fenômeno de intensa tradução da Bíblia. Essa aqui é a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão. William Tyndale traduziu para o inglês. E assim as traduções foram acontecendo, e hoje a gente tem a Bíblia fácil nas nossas mãos. Nos primeiros 1500 anos foi rara. Então, hoje, tá acabando? Não. Hoje você apertou um botão e já está aqui. Hoje tem no celular a Bíblia. 30 versões Hoje diferentes. É tão mais fácil ter a Bíblia, mas infelizmente a gente ainda vive uma época de desconhecimento bíblico, de confusão, de bagunça sobre a Bíblia. Então, uma das propostas desse museu é inspirar todo mundo que passa por aqui a levar a sério o estudo da Bíblia, conhecer a palavra, porque nela a gente conhece o Deus que intervém na história, mas o Deus que também intervém na nossa história. Amém. Era isso que eu tinha para você ouvir. Obrigada, Samuel. Tem um certificado de visita, deixa eu dar uma olhadinha se tem algum. É certificado que ganha. É porque eu não faço mais visitas faz muito tempo. E quem cuida disso daqui é uma outra pessoa. Não está na descida ali da escada, aquele livro? Não, é um cartãozinho com uma desculpa, semente de mostarda. E aí, Carvalho, o que você achou da... Rapaz, experiência maravilhosa, hein? Muito aprendizado. Bom, né? É muito rico, hein? É um museu assim com muitas peças importantes, né, para o conhecimento bíblico. Vale a pena, hein? Legal. Muito bom, bom demais. Top. Vamos que vamos, um abraço. Vamos lá, vamos lá.